Immanuel Kant foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Um pensador típico do iluminismo, Kant escreveu em 1781 uma obra revolucionária, A Crítica da Razão Pura. O seu objetivo era colocar a razão sob o julgamento da própria razão. Na opinião de Kant, a razão havia delirado com os filósofos do racionalismo. E era preciso estabelecer os seus limites. O que é que nós podemos de fato conhecer? Pouco tempo depois, em 1788, Kant publica uma segunda crítica, A Crítica da Razão Prática. O seu objetivo era verificar em que medida nós podemos conhecer a lei moral, em que medida nós podemos ser considerados livres. E finalmente, em 1790, Kant publica uma terceira crítica que conclui o seu projeto de fundamentação da filosofia, a crítica da faculdade de julgar. O seu objetivo é verificar em que medida nossa capacidade de conhecer pode ser harmonizada com nossa capacidade de formular a lei moral. Em que medida a causalidade da natureza se harmoniza com nossa liberdade. Em que medida o belo e o juízo de finalidade podem conectar o mundo de Deus, o mundo do númeno, com o mundo da natureza, o mundo dos fenômenos. Na aula de hoje nós vamos nos concentrar na crítica da razão prática e também em outro tratado de Kant chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nosso objetivo será verificar em que medida o homem pode se considerar livre. Acompanhe-me. Kant nasceu na cidade de Königsberg, na Prússia, em 1724, e morreu na mesma cidade, em 1804, sem nunca ter tirado os pés das redondezas de Königsberg. Isso não o impediu de ser o filósofo mais cosmopolita de sua época. Kant era um defensor do iluminismo. Em 1783, ele publica um texto chamado Resposta à Pergunta O que é o Iluminismo?, no qual ele diz: o iluminismo é a saída do homem da sua minoridade, de que ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem orientação de outrem. Tal minoridade é por culpa própria, se a causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a orientação de outrem. Sapere aude. Tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. O iluminismo é um movimento que se espalhou por todo o mundo. Os franceses, os italianos, os ingleses, mas também os norte-americanos que fizeram a Revolução Americana e os brasileiros que fizeram a Inconfidência Mineira eram iluministas. Para nós entendermos o projeto iluminista, nós temos que nos reportar a um empreendimento de Diderot e d'Alembert, a enciclopédia. A ideia deles é que as pessoas eram mantidas sob servidão pela ignorância. Se nós pudéssemos reunir todo o conhecimento em um único lugar, nós poderíamos libertá-las. A nossa mente é como um sótão habitado pelos fantasmas. Os fantasmas são as superstições, as falsas crenças, as falsas convicções. Existe um método científico para se espantar os fantasmas.
acender as luzes. As luzes da razão devem iluminar cada canto do nosso conhecimento. Kant havia sido muito impactado pela publicação dos Princípios Matemáticos de Filosofia Natural de Newton. Um dos pressupostos do projeto de Newton é que as leis por ele descobertas não descreviam apenas o movimento na Inglaterra, mas em qualquer lugar do universo. Da mesma forma, o projeto moral de Kant é elaborar uma moral universal. Não uma moral para os habitantes de Königsberg, ou da Prússia, ou da Europa sequer, ou sequer do mundo. Kant diz em seus escritos que se houver algum ser racional no universo, ele deve se pautar pelas mesmas regras, se essa moral for válida. Kant procurava um fundamento para essa moral. A melhor proposta que havia sido feita no Ocidente era a proposta de Aristóteles. O fundamento da moral é a felicidade, a eudaimonia. Mas Kant diz que a felicidade não pode ser o fundamento da moral, porque aquilo que me faz feliz é diferente daquilo que torna uma outra pessoa feliz. Não é possível construir uma moral universal baseado nos móveis que nos produzem a felicidade. Kant abandona então esse projeto e procura resolver o problema de uma outra forma. Newton também tinha dito em seu livro que tudo que existe no universo é regido por leis, governado por leis inexoráveis. Causalidade. Esse princípio já havia sido estabelecido por filósofos como René Descartes e Baruch de Spinoza. Mas se tudo que existe está regido por leis, talvez o homem não possa ser concebido como livre. Talvez a nossa liberdade não passe de uma ilusão motivada pelo fato de que nós conhecemos pouco e por isso não conhecemos as verdadeiras causas que nos levam a agir de uma determinada maneira. Mas Kant leu um livro que mudou a sua opinião. O Contrato Social, de Rousseau. Rousseau acredita que se a liberdade fosse a ausência de normas, nós de fato não seríamos livres. Mas a liberdade pode ser entendida de uma outra maneira. Não como ausência de normas, mas a partir da autoria das normas. Kant acredita que se as normas que eu sigo são elaboradas por uma outra pessoa ou por uma outra força que não a minha razão, eu não sou livre. Mas se a razão puder ser compreendida como autora das próprias leis morais que ela segue, então ela é plenamente livre. É esse novo conceito do que é a liberdade que vai fundamentar a filosofia moral kantiana. Assim como o ser biológico tem alguns fatos naturais sobre os quais não vale a pena sequer discutir, também existe um factum da razão. É que a razão é naturalmente legisladora. Ela tem uma vocação natural para formular regras para si própria. Mas há um problema com o homem, e somente com o homem. Pelo fato de ele ter um corpo físico, ele está submetido também a necessidades naturais. E no mundo natural, ele é regido pela causalidade. Em outros termos,
ele faz parte do mundo, junto com os animais, chamado por Kant de fenomênico. E nesse mundo, tudo o que age movido por uma causalidade, por leis, e por isso não existe liberdade. O que existe no mundo biológico, no mundo natural, são inclinações. De outro lado, por ser dotado de uma mente, eu também participo do mundo numênico, do mundo de Deus, do mundo dos seres que são livres. O problema do homem é exatamente esse. Ao mesmo tempo, a inclinação pede algo de nós que pode não se conciliar com o que a razão exige de nós. Esse problema só existe no ser humano. Se Deus encontra, por exemplo, uma carteira de dinheiro, ele necessariamente devolverá para o seu dono, porque ele sequer tem um corpo com que poderá usar o dinheiro. De outro lado, um cão que encontre um bife suculento sobre a mesa não perguntará de quem é o bife, moralmente, se ele tem algum direito sobre o bife. No nosso caso, pode acontecer de aquilo que a moral exige de mim não coincidir com aquilo que a inclinação pede que eu faça. E é neste caso em que a moral surge. A moral não faz parte do cotidiano de nossa vida como em Aristóteles. A moral emerge topicamente quando existe um conflito entre a razão e a inclinação. Como devo resolver esses conflitos? É exatamente porque no homem, e somente no homem, aquilo que a razão prescreve pode não coincidir com aquilo que a inclinação exige de mim, é que para nós é um dever seguir as leis estabelecidas pela razão. Esse é o fundamento da moral. Não a felicidade, não a inclinação natural, como pensava Aristóteles, mas o dever. O problema é como é que nós podemos identificar qual é o dever que nós devemos seguir. Kant diz, então, que os princípios que a razão formula são máximas, princípios subjetivos do querer, aquilo que eu desejo. Mas nem todos os princípios subjetivos do querer são de fato uma lei universal. Para eu distinguir a máxima da lei, eu devo procurar então uma estrutura mental que me permita separar o joio do trigo, separar as máximas que também valem universalmente daquelas que valem somente para mim. O imperativo pode assumir dois tipos de forma. Imperativos, ordens que a razão dá, podem ser hipotéticos ou categóricos. O imperativo hipotético é aquele que prescreve que uma ação é boa como um meio para atingir um fim. Na condição, na hipótese, se eu quiser um determinado fim, eu devo também querer o seu meio. Kant diz que existem dois tipos de imperativos hipotéticos. Uns são os imperativos técnicos. Por exemplo, se eu quero dilatar o metal, eu devo aquecê-lo. Esses imperativos têm a vantagem de serem de fato universais, mas eles de fato também não contêm conteúdo moral. É uma ilusão pensar que eles têm um conteúdo moral. De fato, eles não são ordens. Eles são descrições da causalidade natural. E por isso eles não servem para a moral.
Mas existe um outro tipo de imperativo hipotético. Kant chama de imperativos da prudência. Por exemplo, se eu quiser viver uma velhice tranquila, eu devo economizar enquanto jovem. Se eu quiser ser bem-sucedido numa prova, eu devo estudar. Esses imperativos regulam a conduta humana, mas o problema deles é que eles não são universais. Pode ser que algumas pessoas não estudem para a prova e sejam bem-sucedidos porque colaram, por exemplo. Ou pode ser que alguém estude para a prova e não seja bem-sucedido porque estava nervoso na hora da prova. É verdade que a grande maioria das pessoas que estudam para a prova são bem-sucedidas, mas Kant não busca uma lei genérica, ele busca uma lei universal. Por isso só sobram para fundamentar a ação moral os imperativos categóricos, que são aqueles que estabelecem que uma ação é boa em si mesma, não como um meio para um fim. Elas são boas incondicionalmente. Kant diz que o imperativo categórico tem 3 fórmulas. Ele as apresenta na fundamentação da metafísica dos costumes. A primeira é chamada de fórmula da universalidade. Kant a expressa assim: age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Uma segunda fórmula é a chamada fórmula do legislador natural. Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar pela tua vontade em lei universal da natureza. E finalmente, Kant apresenta uma terceira fórmula, que é chamada de fórmula do reino dos fins. Ela diz: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Vamos tomar a primeira fórmula da universalidade. Kant diz que uma máxima só tem valor de lei moral se ela for universal. Isso quer dizer que eu posso submeter as minhas máximas ao teste do imperativo categórico. Se eles forem aprovados no teste, eles são também leis objetivas que valem universalmente, e por isso eles podem fundamentar a ação moral. Imagine o seguinte caso: imagine que você encontre uma carteira com dinheiro dentro. Kant diz que aconteça o que acontecer, a sua razão formula um princípio: devolva para o dono. Mas pode acontecer que, por ser corrompida pela cultura, ela formule um outro princípio, orientada pela inclinação: gaste o dinheiro, não seja bobo. Gaste o dinheiro e devolva a carteira para o dono, dizendo que achou a carteira sem o dinheiro dentro. É um fim da vida humana buscar a felicidade. Gastar o dinheiro vai produzir prazer, e prazer vai fazer com que você seja feliz. Gaste o dinheiro. Será que esse princípio vale universalmente? Eu tenho que submeter então ao teste do imperativo categórico. Eu posso universalizá-lo? Kant responde não. Porque eu não poderia concordar com esse princípio se a carteira perdida fosse minha. Esse princípio não é universalizável e, portanto, ele não serve de fundamento para a moral. Kant encontrou então um mecanismo pelo qual nós podemos descobrir as leis morais. Esse mecanismo tem a ver com a liberdade e com o fato de que a razão é naturalmente legisladora. E ele resolve o problema de que nós vivemos entre o mundo numênico e o fenomênico, entre
a liberdade da razão e as inclinações naturais. Na próxima aula, nós vamos ver como que essa teoria moral desencadeia também consequências para uma teoria jurídica. Ao contrário do que muitos pensam, eu acredito que o direito em Kant não é uma continuação da moral. Ao contrário, nós veremos por que na próxima aula.